Olá pessoal, aqui é mais uma videoaula, certo? Da nossa disciplinazinha aqui, desenvolvimento de aplicações distribuídas, certo? Eu sou o Diego e mais uma vez a gente vai tentar esclarecer um pouco melhor a solução dessa atividade 3, tudo bem? Então, vamos aqui, né, dar uma lida. Bom pessoal, tá aqui a questão que a gente estava querendo, ó. Cria uma aplicação cliente-servidor utilizando o protocolo UDP que possui as funcionalidades a seguir, certo? Então o que ele pede? O servidor é iniciado na porta 5000, certo? Aí o servidor entra num loop infinito, a gente vai explicar o que é, para aguardar um pacote. Toda vez que o pacote chegar, ele imprime uma mensagem recebida. E em seguida volta a aguardar um novo pacote, certo? Ou seja, ele não vai executar e fechar não, ele vai ficar lá rodando para sempre, certo? Diferente do outro programa que a gente viu nas aulas passadas. Então, o cliente deve implementar a mesma regra, ou seja, ele vai ficar lá rodando, enviando pacote até quanto Deus quiser, certo? E o cliente deve entrar no loop finito, que é isso que eu acabei de dizer. Quando o usuário digitar a mensagem, o cliente a envia ao servidor e por aí vai. Então vamos lá, pessoal, o que interessa, né? Vamos aqui voltar para o Eclipse, certo? Aqui onde a gente parou. Projeto atividade 3, certo? E agora, ó, botão direito, New Class, certo? Então eu vou criar uma nova classe. Que classe vai ser essa? Vai ser o cliente, certo? Cliente não, eu gosto de começar pelo servidor. Então a nossa nova classe será servidor, certo? Underline UDP. Tudo bem? Que é para a gente se situar qual protocolo a gente está usando. Agora a gente está trabalhando com o UDP, certo? Finish. E vamos lá, vou dar aqui dois cliques. Vou fechar isso aqui, vou dar dois cliques. Pronto, pegar logo todo mundo. Tudo bem? Mais uma vez aqui o método main, Ctrl espaço, e ele digitou o método main para mim. Então, uma vez dentro do método main, o que, é que a gente vai fazer, certo? Com o socket, com o protocolo UDP, né? Eu também vou ter que criar um socket, só que agora eu uso outra classe, certo? Então, eu vou aqui criar, opa, criar socket, certo? Como é que eu crio um socket usando o UDP? Então, eu vou utilizar essa classe aqui, ó, chamada data gram socket, certo? Então é ela que eu vou usar para criar o meu socket aqui no servidor UDP. Tudo bem? Então ela vai ser, vou chamar de socket mesmo, certo? Igual a new datagram socket, certo? Beleza. Então aqui eu vou especificar que porta ele vai estar escutando, esperando, que vai ser a 5000, tudo bem? Isso aqui a gente já sabe. Aí ele fica aperreando aqui para a gente tratar as exceções, eu dou um clique aqui no xizinho, adiciono aqui o throws, certo? E vamos continuar aqui com a nossa peleja, certo? Então eu criei o socket, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso aguardar o pacote. Então como é que eu faço isso? Aguardar o pacote. Beleza, eu preciso criar um laço infinito. Você imagina, por exemplo, eu tenho aqui o while, certo? Enquanto o teste dentro do while for verdadeiro, certo? Ele vai executar uma ação. Você imagina um carro. O carro, enquanto tiver gasolina, o carro pode andar, certo? Então, qual é o teste? É ter gasolina, certo? Qual é a ação? Andar, né? Acelerar. Então, enquanto tiver gasolina, o carro pode andar. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar uma açãozinha pra gente, certo? Ele vai executar aqui uns trechos de código. Então, uma vez que eu declaro true, certo? Que esse TRUE, que é verdadeiro, então isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Não vai ter ninguém que vai poder alterar isso aqui. Só se for você mesmo programando, vai poder mexer. Mas então, se eu declarar while true, eu estou declarando um laço infinito, ou seja, um loop infinito, que foi o que o professor pediu lá na atividade, beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso laço infinito. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar o pacote, certo? Como é que a gente faz isso? Como o DP é um pouquinho mais chatinho, né? O DP é como se fosse uma gambiarra, certo? Então a gente vai ter que fazer uma gambiarrazinha aqui também, beleza? Então eu vou declarar aqui, ó, um vetor de bytes, certo? A gente chama de buffer, tudo bem? Buffer igual a new byte e aqui o tamanho desse buffer, né? Vamos botar aqui 100, por exemplo. 100 é muito, mas deixa 100 mesmo, certo? Então aqui o que foi que eu fiz? Eu declarei um buffer
Declarei um buffer de bytes, certo? O nome dele vai ser buffer mesmo, que é para a gente se situar melhor. Então, o que é que acontece agora? Eu declarei esse buffer de bytes, e o que é que vai ser importante disso na nossa aplicação? Eu vou estar aqui declarando mais uma vez uma outra classe, certo? Que tem lá naquele material que eu passei para você, aqueles slides, que é o datagram package, certo? Ou seja, o pacote datagram. Então eu vou criar aqui um pacote, tudo bem? Ele vai ser um novo datagram package, certo? Aí aqui é o seguinte, para eu criar esse rapaz, eu preciso especificar o vetor de bytes, que no caso é o buffer que eu acabei de criar, certo? E o tamanho dele. Aí o tamanho dele eu posso fazer assim, ó, buffer.length, certo? Porque aqui esse método length retorna o tamanho do meu buffer, tudo bem? Então vamos lá. Quando isso acontecer, eu vou querer que ele imprima aqui na tela um print, certo? Esse print ln. Opa, print ln. System, tá errado, print ln, certo? Então vamos lá. O que eu quero que ele faça? Eu vou botar aqui, ó, aguardando o que? Um pacote, certo? 3 pontinhos e beleza. Então, quando ele rodar até aqui, ele vai imprimir, aguardando o pacote, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o socket que eu criei e vou usar ele para receber, que é o comando receive, certo? Quer dizer, o método receive. Então, socket receive, mas o que é que esse rapaz vai receber? Ele vai receber o pacote, tudo bem? Então, com o datagrama, a gente utiliza muito esse negócio de pacote e tudo mais. Depois vocês podem pesquisar e ver o que está acontecendo aqui. Peraí, só um instante. Ó, ele pede aqui para tratar uma exceção. Então eu clico aqui, adicionar throw declarations, certo? Que aí ele para de te perturbar. Tudo bem? Então o que foi que a gente fez até agora? A gente criou o socket, a gente criou um datagram packet, certo? Um pacote de datagrama que recebe um buffer de bytes, certo? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com DP, eu vou estar trabalhando com esses pacotes aqui de bytes, tudo bem? Para ficar mais fácil de entender. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler o pacote, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou declarar aqui byte, certo? Em MSG, ou seja, mensagem. Eu vou estar trocando mensagem. Então, esse vetor de bytes ele vai receber pacote, certo? Ponto get data. Ele vai pegar lá as informações do pacote, tudo bem? Certo? Eu não estou criando, estou pegando aqui MSG, certo? Estou declarando ele e ele vai receber um pacote, certo? Um new é só quando a gente vai instanciar um objeto, que é o que a gente vai fazer agora. Vou instanciar um string, vou chamar ela aqui de MSG string, certo? O que essa criança vai fazer? Ela vai receber uma nova string, só que essa nova string vai ser justamente quem? Mensagem, certo? Então eu coloco aqui a mensagem, certo? Quando ela instanciar essa string, ela vai receber o pacote de dados e vai acabar convertendo de bytes para string, certo? Então é mais ou menos isso. Agora eu preciso imprimir a mensagem, certo? Quando eu vou imprimir a mensagem, o que eu tenho que fazer? Uso lá o system.out.print ln, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Mensagem, mensagem, certo? Do cliente, mensagem do cliente, 2 pontos. Aí eu vou concatenar aqui essa string. Aí eu declaro aqui justamente aquela string que eu criei, msgstr, certo? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o código do nosso servidor, né? Um pouquinho mais chatinho do que o TCP, mas é basicamente isso aqui, sem muitos delongas. Então na próxima aula a gente vê como é que faz o cliente e testa a aplicação. Obrigado pela atenção e até a próxima.